Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui é o professor Bruno, da disciplina de arte. E na aula de hoje, do nosso 9º ano, nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a tecnologia e qual é a relação dela com a arte. Será que os artistas hoje em dia são criativos o suficiente para se apropriar das tecnologias do século XX, do século XXI? É mais ou menos por aí que a gente vai caminhar. Vamos ler aqui comigo os objetivos da nossa aula. É analisar a relação da tecnologia com a arte, ampliar o conhecimento sobre instalação artística, diferenciar intervenção de instalação, que são termos distintos, e conhecer algumas produções artísticas, né? Mas antes da gente começar a trazer exemplos, artistas e obras, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas para ver se você tenta lembrar de alguma aula que você teve, de algum exemplo que você já viu em algum local, né? Você sabe o que é intermídia? Você já ouviu falar em videoarte? Vamos lá. Intermídia é um termo que ele tem dois termozinhos dentro dele para construir uma palavra. Mídia tem a ver com a comunicação, tecnologias que fazem a comunicação. Pode ser através de um livro, pode ser através de um vídeo, através de um áudio. E quando a gente fala inter, a gente está falando de coisas juntas, que se conectam. Provavelmente você já ouviu falar em multimídia. Multimídia significa muita comunicação, né? Multi é muita. Então você tem vários tipos de comunicações distintos e desconectados. Agora, quando é inter, está misturando. Por isso, eu também trouxe o termo videoarte, porque mistura escultura com um outro tipo de mídia, que é bem interessante para a arte, ok? Então eu começo trazendo a videoinstalação de Daniel Canogar. Ele utilizou 360 DVDs usados, né? E em cada um desses DVDzinhos é projetado um tipo de vídeo, criando uma iluminação diferente, criando uma série de luzes, uma coisa bem psicodélica e sensorial, o que é bem interessante. E a obra ela traz um nome simbólico bem legal também, é instalação Sica Magnum. Sica é um objeto babilônico, ou seja, de mais de 6.000 anos atrás, gente. Tá? Nessa época, na Babilônia, as pessoas mais ricas gostavam de ostentar na sua roupa umas pequenas moedas de ouro que eram costuradas. Essas moedas eram chamadas de sica. A gente pode fazer uma referência das moedas de sica com as lantejoulas hoje em dia, né, que elas refletem a luz e causam um aspecto visual interessante com o reflexo da luz. Então, por isso Sica o nome, porque a luz bate ali através da projeção e cria toda essa aura em quem está assistindo, né? E outra coisa interessante é porque tem o nome instalação. Vamos lá. O que é instalação? Instalação é uma técnica de arte, né? Ela é diferente das artes tradicionais. A arte tradicional, você olha para uma parede onde tem uma pintura, você pode comprar aquela pintura e decorar a parede da sua casa, do seu quarto. Agora, uma instalação, ela foi criada em tempos de guerra, onde foi questionado o valor da arte tradicional. Então, para que arte em tempos de guerra? A arte não serve para nada em tempos de guerra. Então, a instalação ela teria que ser algo temporário. Então, você olha para uma instalação, para uma obra de arte, como é o caso dessa, você não tem como comprar e decorar sua casa com isso. Você olha, guarda a sensação para si, a memória que você tem disso, e a única coisa que você tem além da memória é um registro fotográfico ou um registro de vídeo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhada. Sica Magnum de 2013. Olha que bacana, gente. Né? A projeção individual em cada um dos DVDs, criando essa movimentação, como se a obra ela fosse viva. E que quem está ali vendo ao vivo, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer essa obra, mas olha, deve ter sido uma sensação única ao estar ali dentro dessa sala e ver esse tipo de obra que a gente chama de videoinstalação. Simplesmente sensacional, né? Um outro exemplo que eu trago para vocês dessa relação tecnológica com instalação e arte é a obra de Cildo Meirelles chamada de Torre de Babel, a instalação Babel. Se você está ligado nas coisas, Babel também é uma referência babilônica, é uma referência do tempo da Sica, há mais de 6.000 anos. E se você se recorda da historinha, tem a ver com tempos bíblicos. A Torre de Babel foi um monumento construído pelo homem e que ele tinha uma ambição de alcançar os céus.
E Deus ficou irado com isso, com o homem ser tão ambicioso, e fez com que as pessoas que estavam construindo e planejando essa torre começassem a falar línguas diferentes. E pela falta de comunicação entre si, aquela torre foi construída torta e caiu. E com isso as pessoas se espalharam pelo mundo, e essa é a justificativa bíblica que se dá pelo fato das pessoas falarem diferentes idiomas. Curioso, não é? O fato é que Sildo se apropriou dessa história bíblica cristã e fez a torre, né, de Babel dele, com monitores, televisores, rádios. Quanto mais embaixo, mais antigo é o aparelho. Conforme ele vai subindo, mais recente, mais novo ele é. Tá? E ele está ligado, está funcionando. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem. Olha que bacana. Trouxe um trechinho para vocês. Desculpa, gente. Olha que bacana os detalhes, né? Um rádio, um televisor, né? E vai subindo a torre. Né? Isso aqui está no Tate Museum. Sensacional. Aqui, mais uma instalação artística, que também é uma torre, do sul-coreano Nam June-paik. Ele pertenceu ao grupo Fluxus, que fazia parte do movimento dadaísta, que é um movimento que criou a instalação, o conceito de instalação em tempos de guerra. É uma coisa super interessante, né? Uma torre com diversos televisores. Dá uma olhadinha aqui também no trechinho de vídeo que eu trouxe aqui para vocês. Bacana, né? Muito, mas muito doido. Então, gente, não é o tipo de obra que você tem como comprar. Deu para entender o conceito de instalação? Que ela é para causar uma reflexão, um impacto, uma sensação, e você guardar na sua memória? É isso, né? Então, vamos responder o nosso quiz aqui. A quem pertence essa obra de instalação? E qual é o nome da obra? Alternativa A, Instalação Babel, de Sildo Meirelles. Alternativa B, Supervia Eletrônica, de Nam June-paik. Alternativa C, Instalação Sica Magnum, de Daniel Canugar. Tá bem fácil, hein? Vamos lá.
Então, gente, se vocês prestaram atenção no que eu falei, prestaram atenção no nome dos artistas e nas obras deles, vocês sabem que é a alternativa C, a instalação Sica Magnum, de Daniel Canogar, na qual ele faz uma referência com tempos babilônicos no fato de utilizar aqueles adereços que brilham conforme a luz, ok? Gente, a gente vai seguindo aqui para alguns outros exemplos de instalação, que aqui é a instalação Desvio para o Vermelho, que é uma obra de Cildo Meirelles, localizado no Instituto Inhotim, que fica em Minas Gerais. É o maior museu a céu aberto do mundo, então lá tem uma miscelânea de arte contemporânea, de muitas instalações, enfim, é bem bacana. E aqui o espectador que vai visitar esse espaço tem a oportunidade de ter a sensação de estar num local totalmente vermelho, o que isso cria no nosso imaginário, né? Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, né, como que é uma das partes desse museu, né, ele tem obras espalhadas por todos os locais, jardins, restaurantes, uma coisa muito bonita, né, só trouxe para vocês darem uma olhada. E aqui a gente vai para a explicação do termo intervenção. A intervenção artística, diferente da instalação, ela é em ambientes externos e ela interfere num local. Olha, ela fica mais ligada a questões urbanas, mas não que ela seja só urbana, ela pode ir para a parte mais rural ou ambiental, sem problema nenhum. Mas é que assim, numa realidade urbana você tem prédios, você tem a selva de pedra que é acinzentada, né, sem cor, sem vida. Então o artista urbano vai lá e interfere no local, trazendo mais alegria, mais reflexão, mais cor, ok? Então vamos lá, fazer o nosso quiz. Em relação à instalação artística e intervenção, marque a alternativa correta. Alternativa A. Ambas são manifestações de arte realizadas em ambiente interno, com a diferença que a intervenção pode ser manipulada pelos espectadores. B. Ambas têm caráter de interação com o ambiente, sendo que a instalação geralmente é em ambientes fechados e a intervenção é geralmente em ambientes abertos. Vamos lá?
Voltamos aqui. Se vocês prestarem atenção no que eu falei, novamente, né? E nesse teste, a alternativa B é a correta. Porque ambas elas têm caráter de interagir com o ambiente, né? O ambiente onde ela está, mas a intervenção ela é externa, enquanto a instalação é geralmente interna, ok? Vamos seguindo. Então eu trouxe para vocês alguns exemplos de intervenções artísticas dentro da realidade urbana, como o grupo paulistano 6 e meia. O grupo paulistano 6 e meia, ele brinca de interferir no ambiente, modificando o significado de um bueiro, de uma caixa elétrica. Então você percebe aqui que ele traz dois personagens do universo de quadrinhos. Então a pessoa que está ali na rotina, no dia a dia de trabalho pesado, né, aquele dia tedioso, aquele dia chato, de muito trabalho, cansativo, ela passa por um local desse, ela vai receber um riso, né, vai colocar um riso no rosto, vai dar risada, vai gostar daquilo, vai tirar uma fotografia. Então aquilo modifica o ambiente, interfere no meio, né? E por fim, gente, para terminar a nossa aula, eu trouxe esse artista, também paulista, o Alexandre Orion, e ele traz uma intervenção urbana muito, mas muito interessante, que ele chamou de ossário. Né? Eu não sei se vocês conhecem a cidade de São Paulo, mas ela é também muito conhecida pelo fato dela ser muito poluída, ter muitos carros, muita sujeira, por conta de ser uma cidade muito grande e de ter muitas pessoas que moram lá, a atividade industrial é muito forte também. Então, existem túneis na cidade de São Paulo, na qual a lateral deles, que é protegida por esse aspecto de metal, essa grade de metal, tem uma crosta de sujeira, de poluição, dos gases que são soltos pelos carros, né? E o Alexandre Orion, com um detergente e alguns panos, com vários detergentes, que foi usado vários, né? Ele começou a limpar esse aspecto de metal. Não é pintura, ele está limpando. E ao limpar, ele percebe a cor original do metal, que é essa cor mais clara, em contraste com a cor escura da poeira, né? E ele começa a criar crânios, olha aqui o detalhe, né? Começa a criar crânios nessa sujeira. E ele faz mais de 1000 crânios espalhados por todo o túnel. E é uma característica temporária, traz uma reflexão em quem vê. Olha, eu digo para vocês, a intervenção que ele fez, ela não durou nem 2 dias. A Prefeitura de São Paulo foi lá e limpou. Deu certo, né? A Prefeitura foi lá e limpou o que ele tinha feito. E, por fim, depois de anos sem estar limpo, aquilo finalmente foi limpo. E sobrou a lembrança de quem passou por lá e o registro de fotografia, ok? Eu trouxe mais um, tinha esquecido que tinha colocado isso aqui. Os Pequenos Homens, é bem interessante. Esse é o último, É um artista urbano que ele faz pequenas esculturas para interagir com o ambiente e coloca em pequenas poças, interagindo e tira esse registro fotográfico como se fosse um pedacinho da cidade em formato miniatura. É bem interessante também, tá? Para terminar nossa aula, vamos exercitar. Responda as seguintes questões no seu caderno. Como podemos definir intervenção urbana? Qual exemplo de intervenção urbana você mais gostou dessa aula? Por quê? Vamos lá? Responda com calma e depois mostre para o seu professor.
Voltamos. Então vamos lá recapitular, gente. Intervenção urbana é aquilo que interfere no ambiente urbano. Lembra? A cidade poluída, a cidade com a sua selva de pedra, ela é muito monótona. Você está com tédio, você está cansativo. E quando o artista vê aquilo, ele vê a possibilidade de criar arte naquele ambiente. Então ele traz uma pintura, ele traz uma intervenção. E a pessoa que está ali no seu dia a dia, cansativo, vai parar, olhar para aquilo e colocar um riso no rosto, vai fazer o seu dia um pouquinho mais feliz. Essa é a característica da intervenção. A gente viu com o grupo 6,5, que tem a característica do riso, mas a gente viu também com o Alexandre Orion a capacidade que ele tem de trazer uma reflexão sobre temas importantes da cidade grande, como, por exemplo, a sujeira, a poluição, o uso abusivo do carro, enfim, né? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós analisamos a relação da tecnologia com a arte, nós ampliamos o conhecimento sobre instalação artística e nós diferenciamos a intervenção da instalação. São termos diferenciados, são termos distintos, e conhecemos algumas produções artísticas de alguns artistas nacionais e internacionais. Se você gostou desse conteúdo, gente, procure depois no Google outros artistas, tem artistas fantásticos que fazem trabalhos fenomenais, extremamente criativos. Baixa a imagem, manda para o seu professor. Eu, como professor de arte, adoro receber trabalhos de alunos, referências de alunos. Vamos lá, marque seu professor nas redes, no que você encontrar que diz respeito a intervenções, videoarte e tecnologias, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprendido um pouquinho sobre os termos que a gente estudou. Nos vemos numa próxima. Se cuidem! Tchau!